Em 15 de fevereiro de 2007, no município de Anserma, em Caldas, na Colômbia, numa zona arborizada, junto a uma ravina e de difícil acesso, um camponês que caminhava pela vegetação rasteira, voltando para casa, encontrou o que parecia ser restos de ossos cremados. Chocado com a descoberta, ele correu para a estrada mais próxima, conseguiu visualizar um homem em um jipe e pediu que avisasse a polícia sobre o que havia encontrado. Quando os investigadores do departamento de polícia chegaram ao local, encontraram 2 corpos quase totalmente incinerados. Os cadáveres estavam um em cima do outro. Embora estivessem desfigurados e queimados, ainda se observava alguma pele em seus rostos. Devido ao seu tamanho, a polícia suspeitou que poderia ser crianças. A perícia determinou que os corpos haviam sido cremados há pelo menos 48 horas. Depois de serem levados entre a terra e o matagal, encontraram uma fivela de um sutiã e uma medalha da Virgem del Carmen, Nossa Senhora do Carmo, que foi queimada, mas a imagem ainda era visível. Perto da cena do crime, encontraram também um negativo de um rolo fotográfico, que não havia sido queimado e estava quase intacto, apenas com um pouco de sujeira grudado nele. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para serem analisados. A perícia conseguiu determinar que eles foram cremados após a morte e que a causa do óbito foram sucessivos golpes na cabeça, devido às fraturas que os crânios apresentavam. No entanto, na primeira autópsia, a perícia não conseguiu determinar o sexo das vítimas, nem a sua faixa etária, embora fosse óbvio para os investigadores que uma delas era menor de idade. Por isso, tiveram que realizar estudos aprofundados que levariam meses de análise. Nesse meio tempo, o rolo fotográfico encontrado na cena foi levado para ser revelado, e nele estavam 3 fotografias. A primeira era de uma mulher muito jovem, a outra de um homem com mais de 45 anos, e na última havia uma paisagem de uma cidade que não pôde ser identificada. Em junho do mesmo ano, 2007, o Instituto Médico Legal encaminhou aos pesquisadores do Departamento de Polícia os resultados obtidos. Os resultados mostraram que se tratava de 2 pessoas do sexo feminino, uma com idade entre 30 e 35 anos e a outra entre 5 e 7 anos. Eles também puderam determinar, graças ao trabalho forense, que eram mãe e filha. As autoridades procuraram identificar os corpos, embora suspeitassem de que uma das vítimas era a mulher que aparecia nas fotos reveladas. Além disso, ansiavam por encontrar o homem que aparecia nessas imagens, porque talvez ele pudesse ser um amigo próximo das vítimas. Dias depois de obter os resultados da perícia, um dos investigadores leu um artigo em um jornal local, no qual uma família pedia ajuda para encontrar uma mulher e sua filha, desaparecida desde o dia 12 de fevereiro de 2007. Na reportagem, os familiares asseguravam que a mulher tinha 30 anos e a filha 5 anos. Elas haviam ido para a cidade de Mistrató, em Risaralda, e que não tinham notícias delas desde então. Pelas coincidências do que o artigo relatava com o que havia sido encontrado, os investigadores decidiram contatar os parentes, que moravam em Cali, para irem até Anserma. A única diferença entre o relato da família e o caso é que os parentes disseram que elas desapareceram em Mistrató, cidade que fica a 20 quilômetros de Anserma. Apesar disso, havia possibilidade de serem as mesmas pessoas, devido à proximidade das cidades. Héctor Arango, um dos irmãos da mulher desaparecida, viajou para identificar os corpos. Lá, ele pôde comprovar que as vítimas eram realmente sua irmã, Maria del Carmen Arango Carmona, de 30 anos, e sua sobrinha, Maria Camila Dias Arango, de apenas 5 anos de idade. Ele também assegurou que a medalha da Virgem del Carmen, que havia sido encontrada no local, ele mesmo havia dado à irmã de presente. Mais tarde, o teste de DNA confirmou tudo. Os investigadores mostraram a Héctor as fotos reveladas do negativo e ele conseguiu identificar o homem que nelas aparecia. Era José Francés Dias Toro, o companheiro de sua irmã, pai de Maria Camila e, por sua vez, padre da Igreja Católica de Mistrató. No entanto, ele descartou que a mulher desconhecida que aparecia nas fotos fosse sua irmã, mas também não conseguiu reconhecer quem era. Essa informação era intrigante e, a princípio, os policiais duvidaram da veracidade da história de Héctor, já que se presumia que, sendo um padre, Francés deveria ter voto de castidade. Héctor Arango comentou com as autoridades que sua família tinha suspeitas de que Francés
pudesse ser o autor do crime, já que elas eram pontas soltas em sua vida secreta. Ele também contou aos agentes a incrível história de sua família e a relação de Maria com o padre. Maria del Carmen Arango Carmona nasceu em Buenos Aires, mas não na Argentina. Era um município do Vale do Cauca, na Colômbia. Ela tinha 10 irmãos e era a mais velha das meninas. Quando pequena, seu pai morreu em um acidente, então sua mãe teve que criar seus 11 filhos sozinha. Eles viviam em uma cidade com menos de 30 mil habitantes. Sua família não tinha grandes recursos econômicos e pessoas próximas de Maria del Carmen a descreveram como uma jovem feliz e fisicamente bonita. José Francés, então com 41 anos, chegou à cidade em meados de 1993 como pároco da Igreja de Buenos Aires, no Vale do Cauca, e celebrava suas missas todos os domingos. Naquela época, Maria del Carmen tinha 16 anos e ia constantemente à igreja, fazendo parte de grupos de jovens e atuava em diversas atividades religiosas. Aos poucos, a família começou a perceber que as visitas à casa paroquial e as idas à missa eram cada vez mais frequentes. Em muitas ocasiões, o sacerdote pediu permissão à família para Maria ir com ele em várias atividades realizadas em outras cidades, dizendo que a presença dela era imprescindível. Depois de um tempo, percebendo que o padre começou a presentear a moça e costumava levá-la para passear, apesar da estranheza dos atos, todos pensavam que Maria via no sacerdote uma figura paterna, que ela não tinha, mas depois de vários meses, o caso de amor entre eles ficou muito óbvio. A mãe e os irmãos de Maria eram contrários à relação, primeiro pela diferença de idade entre eles. Ela ainda era de menor e também porque ele era um padre. No entanto, a jovem estava apegada ao amor que sentia por ele. Depois de várias discussões, a família da moça simplesmente deixou que eles construíssem suas vidas. Por ser uma cidade muito pequena, não demorou muito para a história começar a se espalhar, mas ninguém tinha coragem de enfrentar a situação. 3 anos se passaram desde a chegada do padre à cidade, e durante esse tempo os dois mantinham um relacionamento secreto, mesmo que todos soubessem. Ele até pagava a faculdade da garota depois que ela se formou no colégio e a sustentava financeiramente com tudo. O estranho casal também começou a fazer várias viagens juntos. Em 1996, o pároco foi transferido para outra localidade, chamada Pueblo Rico, localizada em Risaralda. José levou a jovem com ele, mas para evitar rumores, alugou um apartamento em Pereira, capital de Risaralda, que ficava a 2 horas da vila onde ele servia os paroquianos. Como a relação entre os dois permanecia em segredo e devido à distância das cidades, José a visitava apenas uma vez por semana. Esta situação incomodava Maria e, com o passar dos meses, ela foi se tornando cada vez mais exigente. Ela queria que José deixasse o sacerdócio e dedicasse mais tempo a ela, já que não se contentava em vê-lo apenas uma vez por semana. Ela até disse que sonhava em se casar na igreja com ele e começar uma família, mas para José isso não estava em seus planos. Apesar de, segundo ele, ter tido muito cuidado para que ela não tivesse uma gravidez indesejada, no início de 2002 Maria engravidou. A jovem acreditava que essa criança seria sua salvação, para que eles finalmente pudessem ter um casamento e uma família. No entanto, suas esperanças foram frustradas quando deu a notícia a José e ele, ao invés de ficar feliz, ficou indignado e até sugeriu que ela fizesse um aborto, pois ele não queria o filho. Mas Maria recusou. Aquele bebê era o que ela mais desejava. Devido a isso, ele a levou para morar em Dos Quebradas, município a 10 minutos de Pereira. Para evitar rumores sobre a gravidez, disseram que o pai do bebê estava na Espanha e que José era um amigo da família, que a visitava de vez em quando. Em outubro de 2002, nasceu a pequena Maria Camila. Infelizmente, seu nascimento foi motivo de uma desavença entre o casal. Como José assumiu o controle financeiro da casa e suas visitas eram menos frequentes, estava evidente que ele não sentia amor pela menina. Desesperada para fazer José desistir de sua vida sacerdotal, Maria começou a contar à comunidade sobre o seu relacionamento e sua filha.
Isso fez com que a relação se deteriorasse ainda mais. Em 2005, o sacerdote foi transferido para Mistrató, município localizado a 2h30 de Desquebradas, onde Maria del Carmen ainda vivia com sua filha. A esta altura, a relação estava quase completamente desfeita. A única coisa que os ligava era o segredo sombrio de José, o qual Maria começava a revelar. Em 2006, o padre iniciou outro relacionamento com uma menina de 15 anos que morava em Mistrató. Os boatos não demoraram. Logo, a cidade começou a ver a suposta sobrinha do padre, que morava na casa paroquial, como sua amante. Esses rumores chegaram aos ouvidos de Maria del Carmen, que sabia que esta jovem não era sua sobrinha. Além disso, ela e sua família notaram que o homem gostava de meninas jovens, então presumiram que a causa de seu descontentamento com Maria del Carmen era porque ela não era mais uma menina. Em fevereiro de 2007, Maria contatou sua mãe para dizer que iria para Mistrató para saber se os boatos eram verdadeiros. Embora sua mãe a tenha alertado para não ir, ela ignorou, pois queria encontrar as respostas de uma vez por todas. Então, viajou para a cidade. Na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, sua mãe recebeu um telefonema de Maria, que, entre lágrimas, lhe disse que havia confirmado que seu marido tinha uma amante e que era uma menina de 15 anos. Essa ligação foi a última vez que ela falou com a sua mãe. Depois de alguns dias, sua família começou a se preocupar, pois ela não atendia as ligações. Então seus irmãos decidiram viajar para Mistrató, onde ela fez sua última ligação. Eles foram à casa sacerdotal para perguntar a José sobre o paradeiro de Maria del Carmen e Maria Camila, mas ele disse que desde o dia 12 de fevereiro não as via e que certamente tinham fugido com outro homem depois de descobrir sua infidelidade. Apesar da insistência da família para que José Francês lhes desse uma resposta, ele continuou a negar que sabia onde estavam. Então, eles não tiveram escolha a não ser registrar uma queixa de desaparecimento na polícia. No entanto, após 4 meses sem notícias, decidiram colocar um anúncio no jornal. Ao saber da história, os oficiais não tiveram dúvidas de que José Francês era o principal suspeito, mas primeiro tinham que recolher provas e testemunhas contra o padre. Uma das peças-chave era Andrea, uma jovem vendedora que trabalhava numa empresa que realizava telefonemas para a comunidade, perto da casa sacerdotal. Andrea disse que certo dia Maria del Carmen foi confrontá-la, acusando-a de ser amante de Francês, o padre da igreja, e que tinha uma filha com ele. Ela até lhe mostrou a certidão de nascimento da menina, na qual José Francês apareceu como pai. Em 12 de fevereiro, Maria del Carmen teria voltado para falar com Andrea no trabalho e lhe mostrou um rolo negativo fotográfico, avisando que ela revelaria as fotos para provar que o padre era o pai de sua filha. Depois daquele dia, Andrea não viu mais Maria del Carmen e, segundo José Francês, ela havia ido embora às pressas com a filha na noite do mesmo dia. Meses depois, Andrea percebeu que José estava indo ao seu trabalho para fazer muitas ligações, sempre para o mesmo número de telefone, e a certa altura ouviu uma conversa em que ele dizia que queria sua filha e sua esposa de volta, enquanto chorava. Andrea começou a ligar os pontos depois de falar com a empregada da casa sacerdotal, que lhe disse que no dia seguinte à suposta saída precipitada de Maria del Carmen, José Francês estava agindo de forma estranha. Ela relatou que o lençol da cama havia sido trocado e o padre disse que o cachorro havia vomitado nele. Além disso, a funcionária viu sangue na parede, no chão, na pia e na escada. A resposta do padre à pergunta foi que nada aconteceu aqui e é melhor limpar com água sanitária e sabão. Com todas essas provas, em 12 de novembro de 2007, exatamente 9 meses após o desaparecimento de Maria del Carmen e Maria Camila, os policiais conseguiram um mandado de busca e apreensão à casa sacerdotal, onde foram coletar provas físicas e teriam a oportunidade de fazer perguntas ao homem. José estava muito tranquilo, já que muitos meses haviam se passado desde o evento e ele achava que não iriam encontrar nada. Mas os testes com luminol foram esmagadores. Então, antes mesmo de realizar testes de DNA no sangue encontrado, o padre
foi preso de forma preventiva. Para os agentes não havia dúvida de que um assassinato ocorreu naquela casa. Em dezembro de 2010, os testes de DNA confirmaram que o sangue encontrado pertencia a Maria del Carmen, de 30 anos, e a Maria Camila, de 5 anos. Em janeiro de 2008, teve início o julgamento de José Francés Dias Toro, que desde o início se declarou inocente de todas as acusações. O Departamento de Polícia conseguiu provas suficientes que coletaram durante 10 longos meses. Apesar de se declarar inocente, após alguns meses em prisão preventiva, durante o julgamento, Francés decidiu fazer um acordo com a promotoria para reduzir sua pena. Este acordo foi aceito pelo promotor, para o qual o sacerdote escreveu uma extensa carta, na qual ele teria confessado tudo o que havia acontecido desde o dia em que conheceu Maria del Carmen até o dia que ele cometeu os assassinatos. Na carta, José Francés afirmou que conheceu Maria del Carmen quando ela tinha 16 anos e ele 41. Disse que ela se vestia de maneira sexy, com vestidos e saias provocantes, e fazia movimentos maliciosos durante as missas para provocá-lo. Ele admitiu que a tentação foi maior do que o seu sacerdócio, e poucos meses depois de chegar a Buenos Aires, a amizade deles se transformou em um relacionamento amoroso. Ele também contou o que aconteceu nos dias anteriores ao assassinato e qual seria o motivo para ele ter cometido os crimes. José disse que enquanto conversava com o secretário da igreja, Maria del Carmen chegou sem avisar com a filha, entrou na casa paroquial e olhou para ele com um ar desafiador. A presença de Maria del Carmen lhe causou muita ansiedade. Ele pediu que ela saísse porque havia rumores sobre ele na cidade, aos quais ela respondeu que era exatamente isso que queria, que as pessoas descobrissem que ele tinha mulher e filha, e que também ficaria para morar com ele na casa paroquial. Ele também contou aos policiais que Maria del Carmen virou sua casa de cabeça para baixo, procurando por qualquer coisa que lhe desse uma indicação de que ele estava com outra mulher. Segundo José, a jovem passou vários dias na cidade com o intuito de chamar a atenção da comunidade para pôr um fim ao seu segredo de uma vez por todas. Na missa do domingo anterior aos assassinatos, Maria del Carmen abriu a porta principal da igreja no meio da celebração e se sentou com a filha, olhando para ele. José disse que se sentiu ameaçado, pois ela disse que também iria comunicar a situação ao bispo. O padre sentiu que não tinha alternativas, que se sentia angustiado e oprimido pela situação. Por isso achava que se livrar delas era a melhor opção. Na carta, ele também fez referência a um cúmplice chamado Jorge Morares, trabalhador do cemitério local, a quem pediu ajuda para tirá-las da cidade. O jovem concordou em ajudá-lo e disse que iria para a casa sacerdotal à noite. Segundo José, por volta das 20 horas, Jorge chegou à casa e quem o recebeu foi Maria del Carmen. Depois de alguns minutos, ouviu um barulho e, ao sair, viu Jorge com a marreta ensanguentada na mão e Maria del Carmen caída na escada. Depois, segundo o padre, ele desceu a escada até o quarto onde a menina dormia e bateu nela com a marreta. Depois de um tempo, Jorge foi na garagem procurar algumas sacolas pretas e pediu ajuda para carregar os corpos até o carro. Ele também carregou uma lata de gasolina e disse a José para dirigir durante 1 hora até uma área arborizada em Anserma. Supostamente foi Jorge quem o conduziu até o local, já que era ele quem conhecia a região. Uma vez no local, os dois tiraram os sacos com os corpos e Jorge os regou com gasolina e ateou o fogo. Após receber a carta de confissão de José Francés, no dia 3 de julho de 2008, a polícia também prendeu Jorge Morales por coautoria nos crimes. O homem se declarou culpado de todas as acusações. No início de dezembro de 2008, Jorge Morales, de 17 anos, foi julgado e condenado a 50 anos de prisão. José recebeu quase a metade da pena, 23 anos de prisão. No entanto, em novembro de 2012, o Tribunal Superior de Pereira reviu a condenação. Em meados de 2013, José foi novamente julgado pelos homicídios. Desta vez, foi condenado a 45 anos e 10 meses de prisão, sem possibilidade de obter qualquer benefício. Além disso,
Por ordem do juiz, a Igreja Católica teve que indenizar a família das vítimas em 600 milhões de pesos colombianos. Este é um caso aterrador e pouco conhecido de muitos brasileiros e gera revolta em todos os âmbitos. Você já ouviu falar dessa história? O que acha de tudo isso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Perdón, que me perdonen, que saben que en mi corazón hay bondad y bondad. No sabían que yo era una buena persona y que yo luchaba mucho por esta amistad. Le pedí ayuda a ellos y no la encontré. Pero yo no maté a nadie. Que quede bien claro esto para Colombia y el mundo y para mi iglesia. No maté a nadie.